Começa agora mais um episódio do Fonseca Cast, o espaço destinado para pessoas que erram, acertam, criam, se desenvolvem e desenvolvem outras pessoas através de suas palavras e suas ações. A minha convidada de hoje é a Michele, uma psicóloga que faz parte de um corpo clínico de psicólogos na Clínica Consciência. Como que é isso, Michele? Bom, participar de um corpo clínico, né, a gente realiza muitas trocas, então, ali nos intervalos dos atendimentos, né? Cada atendimento, né, a gente sabe que é único, porque cada indivíduo é único, mas as trocas profissionais que a gente faz ali nos intervalos, em muitos momentos, são muito ricas, porque acrescentam até no ponto de vista que a gente tem de um caso. Então, quanto mais a gente realiza essas trocas, que eu acho muito rico, eu acho muito importante, gosto de realizar essas trocas, eu acho que enriquece o setting terapêutico, né? Quando a gente entra e leva mais bagagem para dialogar com aquele paciente, né, de buscar mais ferramentas de trabalhar com ele. O que mais é tratado em um atendimento clínico, psicológico, hoje em dia? Qual que é a maior demanda das pessoas no aspecto disfunção emocional? Assim pode chamar? Disfunção emocional ou não? Poderia, né, que são comportamentos disfuncionais que acabam incomodando essas pessoas no dia a dia e elas acabam buscando, então, um apoio terapêutico, né, para identificar onde que é o ponto de mudança ali para modificar esses comportamentos. Então, hoje, o que chega na clínica para os meus atendimentos, por exemplo, tem chegado muito atendimento infantil, então, crianças agitadas, comportamentos disfuncionais, e adultos o que chega muito é autocobrança. Autocobrança? Perfeccionismo. Eu acho que isso tem muito a ver com a sociedade que a gente vive hoje, né? Uma sociedade totalmente agitada, eu tô assistindo televisão, eu tô com o celular, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e isso virou um ritmo de, se eu paro um pouco, parece que eu tô perdendo tempo. Parece que eu tô deixando o outro passar na minha frente. Então, todo mundo nessa correria, o que acaba refletindo nas crianças, né? Porque as crianças estão assistindo. Hoje a gente sabe que a gente aprende 80% aí por imitação, né? Então, não adianta eu falar pra criança, filho, seja calminho, tem que ter calma, né? Paciência. Se o filho tá vendo lá, 6 horas da manhã, vamos pra escola, corre, e toda essa correria do dia a dia, vê que ninguém para, o que aquela criança vai aprender? Ser agitada. 80% do aprendizado infantil é voltado para espelhamento? Para imitar o adulto? O aprendizado mais? Do humano. Do ser humano. Do ser humano. E esses outros 20%, aprende que jeito? Estudando, buscando, né? Modificando, até mesmo na terapia, o que a gente faz. Mas a criança, eu tô dizendo a criança ela não vai buscar. A criança é uma esponja, né? Ela absorve, né? Ela mais absorve, né? Qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. E a criança, ela absorve tudo? Até que idade? Como funciona isso? Existe alguma coisa nesse aspecto? Olha, na adolescência que a gente começa a entender que aquele indivíduo, ele tende a aumentar o seu ciclo social aí de querer buscar grupos de identificação. Mas a criança, quando ela começa a escola, ela já está num ciclo novo social. Então, ela vai aprender coisas diferentes do que ela aprendia dentro de casa. O costume, a rotina que ela tem ali com os pais, com a família, é um. Então, até que ela seja inserida no ambiente escolar, para ela só existe aquele jeito de viver, aquela maneira, né? E aí, quando ela é inserida no ambiente escolar, ela conhece pessoas que se comportam de maneira diferente, a professora ensina que talvez o que é em casa, muitas das vezes a gente, enquanto pais, cede para a criança muitas coisas, que a gente cria e educa não só na razão, mas na emoção também. E na escola é mais a razão, então a professora já tem uma rotina certa, então a criança começa a entender que existe um outro modo de vida também, começa a viver ali suas angústias já, que é lidar com o outro. Depois ela começa a amigos, né? Amizades, para além da escola. Então é mais um meio social que ela está inserindo. E cada meio social vai ensinar para ela um modo de funcionamento diferente. E aí, na adolescência, ela vai juntar tudo isso que ela já viveu
e ela vai começar a perceber onde que ela se identifica, né? Por isso que na adolescência tem muito de um dia a criança vira roqueira, né? O adolescente lá tá roqueiro, tá emo. Outro dia ele assiste um filme e vê um personagem que ele achou legal, bonito, e ele começa a se vestir daquele jeito, e ele vai experienciando, né, e experimentando diversas maneiras de ser, até que ele vai começando a filtrar um ponto de um ponto de outro, que no final dá o adulto que ele é. Ele cria a própria personalidade. Mas isso vai depender também das aprovações, dos questionamentos, das angústias, críticas, bullying que ele vai viver. Para ele começar a pensar, nossa, né, de repente uma criança que costuma em casa falar alto, em casa todo mundo fala alto, então para ele falar alto é um modo de conversar. E aí ele chega num grupinho de amigos, alguém fala, fala baixo, critica, aquilo gera uma angústia, uma sensação de não aceitação. E aí ele começa a repensar, então, nesse comportamento, por exemplo, e vai modificando. E conforme, quanto mais vai sendo aceito o modo dele, mais ele vai reforçando e querendo repetir aquilo. Então, o que a gente busca no final é aceitação. Aceitação. Ou até mesmo, né, na adolescência, o adulto que busca terapia hoje, eu acho que isso é muito forte e eu acho muito interessante ter essa ideia de que a aceitação, a gente sempre quer aceitação porque a gente foge da angústia o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa se desprender disso para que a gente possa ser autêntico, né? E na adolescência em diante parece que é um crime ser autêntico, porque você precisa ser o padrão que a sociedade está pedindo ali. Quanto menos você é, mais crítica você recebe. E quanto mais preparado para receber as críticas, mais você consegue ser autêntico, né? Quanto menos você valida isso, né? Mas considerando o que você falou, que a personalidade nossa é desenvolvida imitando o todo. Não onde que tem autenticidade? Que a gente imitou? Se a gente for pensar, não tem lugar nenhum. Então, não é? Que a gente somos os mesmos, como diz a música, né? Sempre somos os mesmos, imitando os nossos pais. Porque no fim das contas, se a gente for pensar no ser, no mundo, né? A gente é um ciclo, né? Um ciclo? Em que aspecto? Ciclo. Quando o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer no sentido de, quando eu falo da adolescência, por exemplo, a gente fala, quem nunca foi um adolescente que repudiou os pais, vamos dizer assim, porque os pais era o limite. E a adolescência é onde a gente não quer limite, a gente quer descobrir, a gente quer experimentar tudo, todos os modos de viver. Então, você se afasta da onde te põe limites e vai para outro canto. Quando você descobre ou constrói a sua identidade, está seguro de si, está mais maduro para lidar com as críticas, então, e ser, de repente, aí o que você quer ser, você volta. Não sei se você já assistiu, já viveu ou já ouviu alguém de falar da adolescência, época rebelde, aí depois fica adulto, amadurece, aí você quer ficar perto da família, perto dos pais, valoriza até os puxão de orelha que tomou, mas quando era imaturo, adolescente, não valia a pena, era chato, era angustiante. Será que tem como na adolescência, tendo essa informação, não passar por esse ciclo? Eu acredito que é inevitável até certo ponto. Eu acho que dá pra gente... Modificação, iremos passar. Quando a gente pensa modificação, ela nunca vem só de luz, de alegria, não. A gente resolve mudar quando? Quando as coisas parecem que tá dando errado. Quando tá ruim, quando tá doendo. Então, como fala a questão da ostra, né? Ostra feliz não faz pérola, né? Porque é na dor. Então, quando eu vou buscar terapia, eu tô também no momento de dor. Eu tô no momento ali de angústia. Nossa, não tô satisfeita do jeito que eu tô fazendo isso ou aquilo, ou meu trabalho, ou lá na minha família. E aí tá ruim, eu vou buscar mudar. Então, o que faz a gente lapidar a gente mesmo enquanto seres humanos é a dor. Eu acredito que não tem como a gente passar
por crescimento, modificação, sem algum incômodozinho que seja. Você quer melhorar algo, né? A maioria das pessoas que buscam terapia hoje vão pela dor? Sim. Vão só no sofrimento, só no... Sofrimento. Na hora que tá literalmente fudido. Exatamente. Porque todo mundo hoje, né? Eu acho que hoje as pessoas têm muito conhecimento sobre o valor da terapia. Eu acho que cada dia mais vem sendo reconhecido esse trabalho. A necessidade. Necessidade, porque antes era elitizado, né? Então, eu vou fazer terapia, eu tô me dando luxo de fazer terapia, por exemplo, e não como quando eu vou no médico que eu preciso me tratar. Eu vou me tratar porque é médico, né? Saúde física, tá doendo, sei lá, tá doendo a minha cabeça, eu preciso ir pra tratar essa dor que tá me incomodando. Mas a dor do dia a dia, a dor emocional, as pessoas tendem a deixar de lado até essa dor gritar no corpo, em forma física, até essa dor travar, paralisar essa pessoa no ambiente profissional, no ambiente familiar, nas relações. As relações é uma fonte de angústia gigantesca, né? Porque é onde eu tenho e sei e tenho consciência que eu tenho, nem todo mundo tem consciência, mas deveria, onde eu não tenho controle. Eu não tenho controle do outro, em momento algum. Eu posso planejar, falar, hoje eu vou sair de casa, hoje meu dia vai ser excelente, vou dar bom dia pra todo mundo. Sair na rua, dei bom dia, a pessoa já virou a cara pra mim, pronto. Perdi o controle, eu não tava esperando essa cara feia, virada de cara. Eu queria dizer bom dia, todo mundo responder, meu dia ser florido, lindo. E não foi, quer dizer, eu não tenho controle. Então, lidar com outro ser humano é a pior angústia que a gente tem. É uma das, né? Que temos aí desastres naturais, que a gente também não tem controle, e questões de saúde, que também é uma grande angústia, mas eu ainda colocaria em primeiro lugar lidar com o outro, e saber que eu não tenho controle. E quanto mais eu sei disso, mais angústia gera. Mas a angústia que vem através do outro não é muito voltada para a expectativa que eu tenho em cima da reação do outro? Exatamente, controle. Previsibilidade. Quanto mais eu tenho controle, e a gente se ilude pensando que tem esse controle, quando eu perco o controle na primeira fala que o outro responde fora da minha expectativa, eu já me frustro. Então, eu acho que um grande ponto a se trabalhar na terapia é tomar consciência disso, que a gente não tem controle. E quando a gente se livra desse controle, a gente se livra da culpa de achar que a gente deveria ter feito diferente e seria diferente a resposta do outro. E não. Chega uma pessoa triste, frustrada no consultório, com a visão de que o mundo está contra ela, e de que as pessoas rejeitam ela, e de que ela não é amada. Como que você vai orientar essa pessoa? Que tipo de trabalho que você faz nesse tipo de visão sobre o mundo? Primeiro, eu gosto de questionar essa pessoa sobre qual a responsabilidade que ela tem nisso, né? Então, por que você acha que você é, então, rejeitado sempre? Porque eu percebo nas minhas relações que sempre começa bem, depois eu percebo que as pessoas não vão me dando mais atenção. Tá, mas por que você acha que isso tá repetindo? Todas as pessoas são iguais? Ou você que tá repetindo algum ciclo? Então, acho que na terapia a gente tende a conscientizar e questionar a pessoa, a se questionar, a questionar os pensamentos dela, para ela começar a perceber que, na verdade, é ela, né? Não é o outro necessariamente, mas as atitudes dela que geram algum tipo de rejeição, ou o olhar dela para algum comportamento. Então, vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que não gosta muito de afeto. Tem pessoas que não gostam de ficar abraçando muito, ficar muito de mimimi, e ela começa um relacionamento de amizade com uma pessoa que gosta de muito grude, por exemplo. E aí, no começo, quando é novo, começa aquela novidade, a pessoa pode até, naquela questão de conquista,
fazer esses comportamentos, então fica mais próximo, se dedica mais, e depois a gente tende a, vamos dizer assim, cair as máscaras, que é ser a gente mesmo. Passou a fase de conquista, começa a aparecer os defeitos, né? Quer dizer, começa a realidade, né? Então a pessoa começa a se afastar, já não quer mais se entregar ou se dedicar tanto e deixa aquela relação mais natural. E aí o outro tende a se afastar, porque ele não está sendo alimentado quanto às expectativas, e aí é uma não correspondência, pode gerar esse sentimento de rejeição. Por exemplo, já acompanhei um caso que era desta maneira, né? Então a pessoa ela falava assim, preguiça social? Tem preguiça social. E tem dia que eu tô super afim de ir lá conversar com meu amigo, tomar um sorvete, sair na rua, e tem dia que a pessoa tá afim e liga, vamos tomar um sorvete. Nossa, eu não quero, o que eu vou inventar de desculpa? Eu não quero hoje. E aí, essa não correspondência pro outro, na próxima vez, o outro tende a não chamar essa pessoa, vai chamar o outro que topa tudo, por exemplo. E aí vai ficando. Então, vai acabando afastando, né? Porque não tá sendo correspondido. Então, muitas pessoas que sentem essa questão da rejeição, um ponto que eu já percebi, né, de um caso, por exemplo, que eu atendi era isso. A pessoa não tinha vontade de ser social o tempo todo. Mas quando ela tinha vontade, aquele colega já não estava mais lá. Já tinha arrumado outro colega que era super social como ele. E aí, onde tem 3, sempre sobra um. A gente sabe disso. E o que uma pessoa dessa tem que fazer? Porque primeiro que ela não tem que, na minha visão, se despersonalizar. Fazer força para ser parecido com o outro. E o que gera sofrimento é isso. Fazer força para ser parecido com o outro, né? Então, muitas das vezes a pessoa não tem essa consciência. Ela acha que o defeito é dela. Eu que tenho um defeito, eu que tenho um problema. Como que eu faço para melhorar isso? Eu preciso aprender a melhorar minhas relações. Mas você não gosta? Você não gosta de sair todo dia? Por que você vai se forçar a isso para ter um amigo? Então, no final, a gente tem que buscar autoaceitação? Sim. Se for para resumir esse tratamento... Autoaceitação, se perceber, porque às vezes eu acho que eu sou a pessoa mais legal do mundo, mais amigável do mundo, e eu não sou, às vezes eu sou introvertida. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas o tudo bem e a aceitação vem quando eu percebo isso de mim. Que às vezes a visão que eu tenho não é a visão que os outros têm, não é a visão real. Às vezes eu mesmo me vejo de uma maneira diferente, eu não me conheço. Primeiro eu percebo, depois eu aceito. Perceber. Agora, a criança. Pelo início, você disse praticamente que, de repente, a criança muito agitada e tal, tende a ser reflexo dos pais. Isso. Sempre? Ou quase sempre? Como que é? Eu diria tende a que ser quase reflexo sempre. da rotina dos pais? Da rotina dos pais mesmo, né? Então, a criança, a gente sabe que o ambiente modela a gente. Então, se eu tô num ambiente agitado, a tendência que eu fique agitada é quase que 100%. Será uma criança agitada, uma rotina agitada? Mas também tem a questão genética, né? O que eu herdei geneticamente dos meus pais. Tem a questão da própria pessoa, né? Que ela já tem uma questão que nasce, né? Você nasce com o seu jeito, vamos dizer assim. Né? Mas você pode ser modelado facilmente pelo ambiente. Então, se você era uma criança que poderia ser calma, mas vive num ambiente agitado, a chance de você se tornar agitado é muito grande, né? Então, hoje, as crianças, por exemplo, como eu disse, né? Os pais, hoje em dia, todo mundo tem uma rotina agitada, a maioria das pessoas. Então, as crianças, é engraçado dizer, como eu ouvia meu pai dizer, hoje as crianças já é tudo CLT com 4 meses. 4 meses você já tem o seu CPF, sua inscrição na escola, 7 horas da manhã você já está sendo entregue, tua mãe já te deixa, 5 horas da tarde te busca e já chega em casa, correria de rotina. E aí essa criança, o que ela tem de troca social com os pais? Ela assiste a rotina, mas a troca ela é pouca, quer dizer, isso não significa que não tem qualidade, mas é mais no final do dia.
final do dia, a hora que a mãe tá fazendo comida, a hora que o pai, por exemplo, tá junto ali, ajudando a mãe também na rotina, mas aonde a gente acaba vendo que estão sendo inserido muita tela, né? Então, a criança vai assistir um desenho para que a mãe consiga fazer a fazer dela, o pai, e aí ela vai aprender a jogar no celular, porque o celular não tá travado. O celular, você põe um desenho lá, YouTube, aparece uma propaganda de um jogo, a criança nem sabe o que ela tá fazendo, mas ela vê todo mundo fazer isso aqui no celular, ela repete. Interessante. Então, assim, uma criança de poucos meses que eu já vi, assim, no celular, ela sabe que ela está passando propaganda? Ela não sabe. Ela só assistiu alguém fazendo aquilo e ela fez também e deu certo. E aí ela apertou lá no pular e pulou. Ótimo, meu desenho não para. Então é assim que eu tenho que fazer meu desenho não parar. Quer dizer, não teve um verbal, mas teve uma imitação comportamental ali bem repetida, né? Então essa criança, como que eu vou querer que seja uma criança? Às vezes, né, os pais chegam no consultório e falam: não aceita a regra, grita. E o que você faz quando essa criança grita? Perca a paciência e grito também. Ah, legal. Então ele tá gritando porque tá imitando você, né? Então ele tá gritando porque uma criança de 3 anos, por exemplo, ela não sabe se autorregular. Quer dizer, o adulto, nem todos, mas a gente tenta, né? No decorrer da vida, amadurece e aprende a se regular. O que é? Tô super nervoso, tô com vontade de chorar. O adulto quase que você não vai ver chorar. Mas você vai ver ele gritar, você vai ver ele bravo, você vai ver ele fazendo cara feia, você vai ver ele quebrando coisas, que é a birra. A criança faz birra. É a birra do adulto. É a birra do adulto. Então a criança, o que ela sabe? Ela sabe chorar, gritar, jogar o brinquedo no chão. E às vezes é isso que ela vê dos pais. Grita, vai pra lá, não sei o que. Ao invés de responder em tom baixo, explicar o que tá acontecendo, falar que não é daquela maneira. Criança fazendo birra, ela não te escuta. Ela só te assiste. Então ela vai ouvir o tom da voz, mas não o que a mãe tá falando. Para de fazer isso, fulano. Ele tá vendo que tá gritando e ele tá gritando também. E ele tá desregulado. Não compreende. Tem outra pessoa gritando também. E ele não vai se regular sozinho, porque ele precisa do apoio de um adulto. E o adulto que já tá fazendo birra igual ele, não vai ajudar ele a se regular. Mas o adulto que falar em tom baixo e abraçar e olhar pra ele calmo, isso vai ajudar ele a se regular. Mas 2 nervosos gritando ali, ninguém vai se regular. E se a gente for pensar, um adulto e uma criança de 3 anos, quem que tá mais desregulado? Adulto, né? O adulto. Porque o adulto entende o que tá acontecendo ali. Ele entende que a criança ainda está aprendendo o que é certo e o que é errado. E quem está ensinando é o próprio adulto que está gritando. Então, numa situação dessas, você tem que tratar o pai e a criança ou só a criança? Você trata a criança e chama os pais. É o adulto. É. O certo seria todo mundo ir para terapia. O certo. Mas quando a gente atende, né, atendimento infantil, a gente atende a criança e orienta os pais. Então a gente tira alguns minutinhos para entender. Tá fazendo birra, quero que trate a birra na terapia, por exemplo. Então eu vou entender qual o momento que essa birra tá acontecendo. O que vem antes e o que vem depois. Antes da birra, que é o que pode provocar esse gatilho, e depois, como está sendo modelada essa birra. Então, a criança quer um brinquedo, e aí faz muita birra. Quem ganha? A criança ganhou o brinquedo que ela estava fazendo birra, ela silenciou. O que eu ensinei para ela? Sua comunicação através da birra. Faz birra que você ganha. Então, o que o adulto mostra nesse momento? Eu não tolero a sua birra, eu fico desregulado e para que eu não tenha que ouvir a sua birra, eu dou o que você quer. Para o adulto é isso, e para a criança é, ele quer que eu faça birra, a comunicação é, preciso chorar para ganhar. E eu ganhei. A próxima vez eu tenho uma chance bem maior de repetir esse comportamento de birra, porque eu já ganhei. Eu não entendi que é errado chorar, fazer birra. Eu entendi que é uma comunicação. Muitas das vezes a criança não é muito verbal ainda de falar, eu quero esse brinquedo. Ele faz birra, porque ele tá mostrando.
Eu quero o brinquedo. E chorando. E aí ele ganhou e fala, acertei, é assim que eu me comunico. Birra. Reforcei o comportamento, leva isso pra vida. Você já vivenciou esse tipo de situação dentro do consultório? Uma criança descontrolada? Já. Que jeito? Como que funciona? Normalmente, a criança, nem todas já se sentem tão à vontade no primeiro dia de terapia. Imagino. Então, chega, novidade, sala cheia de brinquedos, vou entrar, vou brincar, tá tudo legal. Segunda vez, é aquela história do relacionamento, que as máscaras vão caindo, quer dizer, eu não consigo fingir ser o que eu não sou por muito tempo. E aí eu começo, tia, quero pegar esse brinquedo também. A gente tá falando de uma criança de mais ou menos que idade? Vamos dizer 3 anos. 3 já anos? que eu comecei 3 anos, a busca hoje de terapia infantil. 3 anos é uma busca, assim, uma demanda altíssima. É? Por que 3 anos? 3 anos é uma idade que a criança já deve estar verbalizando alguma coisa em frases. Ela já deve estar, praticamente, já quase todos estão na escola. Ela já deve entender um pouco de regras, comer sozinha, tá desfraldando. Então, é nesse ponto de 2, 3... De 2 a 4 anos, vamos dizer, mas o 3 tá ali no meio, então é muito a busca no 3 anos de idade. Quando a criança não desfraldou, quando a criança ainda não fala direito, quando a criança se opõe a todas as regras e faz muita birra. Então, 3 anos... Poxa, a criança já tá quase falando e ela tá fazendo birra desse tanto. Por que ela se comunica tanto na birra? Por que ela ainda não desfraldou se ela já tem habilidades para isso? E aí isso gera um alerta nos pais que buscam a terapia. Então, assim, esse mês mesmo na clínica chegaram, assim, teve um dia que foram 3 crianças em um dia, as 3 de 3 anos. Sério? A gente até falou, nossa, te chamando a atenção essa questão da idade, né? E comportamentos praticamente muito parecidos. Agitação, oposição às regras, principalmente ao não. Falou não, parece que deu um beliscão. E aí essa criança na terapia, ela começa, né, fazer amizade, um vínculo, cheguei num ambiente novo, até me comporto. Mas depois que eu entendi que eu já tenho um vínculo, já tô à vontade com a terapeuta, com a psicóloga, então... Eu quero um brinquedo, eu vou pedir igual eu peço lá em casa. Eu vou pedir na birra. Eu vou chutar a porta. Acontece isso? Já aconteceu. Então, eu vou chutar a porta, eu vou ameaçar ela aqui que eu vou quebrar tudo, que ela vai abrir essa porta e vai deixar eu ir embora. E aí, qual é o X da questão? Não abrir a porta. Não, você não vai sair. Não, com a birra você não consegue sair. Se você se comportar, ou de outra maneira, você até poderia sair com birra, não. E aí? E aí... Tá acalmando? Ou não. Ou não? Teve um dia que foi meia hora de birra. É? Uma criança que estava atendendo, uma criança que tá trabalhando a birra. E 30 minutos fazendo birra, me deixa sair. E mostrava os brinquedos que ela mais gosta, que a gente fala que são os reforçadores, né? Não quero, me deixe sair daqui, eu quero ir embora. E chorando. Eu só... Não, tá tudo bem, você não precisa ir embora agora, não. Você tá muito nervoso, o que você tá sentindo não é legal, não. E espera. E aí, nesse momento, como eu disse, a criança não absorve o que você verbaliza. Então, nesse momento, se ela aceitar um abraço, você abraça, para ela sentir que tá segura ali. Nesse dia não foi muito aceito o abraço de início. E aí eu comecei a brincar sozinha, então, com o brinquedo que ela gostava. Para que chamasse atenção. Quer dizer, a minha atenção enquanto profissional tá no jogo, no brincar, não na sua birra. A sua birra não tá ganhando minha atenção. Aqui tá mais legal. Então a criança foi ficando quieta, quer dizer, ninguém tá olhando, porque o contato visual que eu faço, eu já tô respondendo que eu tô dando atenção. Então, em casa, por exemplo, a criança tá fazendo birra, eu já chamei atenção, já briguei, que é o que acontece normalmente. E aí, eu fico olhando pra ela tá fazendo birra, eu tô assistindo. Atenção, tô dando atenção. Então, as estratégias, né, quando chega em um ponto de
Não tá ouvindo eu verbalizar, não quer um abraço, não quer que toca. Também não olha. Você vai fazer o que a gente chama de, na terapia ABA, extinção. Quer dizer, eu não vou olhar. Se eu faço contato visual, eu tô te dando atenção. Se eu tô olhando para outro lado aqui, ó, você tá sendo ignorado. A tendência de você diminuir o comportamento que você tá fazendo é quase que 100%. Isso não é de 0 a 100, mas 20, 30, 40, vai aumentando. Então, essa criança foi entendendo que a atenção, a birra dela não ganhava atenção, ela foi diminuindo, acalmando. E aí, eu ignorei a birra, no sentido de, não falei da birra. Olha, então, tá legal que eu tô brincando aqui, a gente tenta puxar a atenção da criança pra atividade e ignorar a birra. Eu não vou falar da birra pra ela nesse momento, porque senão eu vou dizer pra ela, tô vendo essa birra, chamou a atenção, você conseguiu se comunicar que você tá nervoso, tudo. E não, nesse momento não, porque é um comportamento disfuncional que a gente fala. Porque não é um comportamento legal. Imagina se ela aprender a fazer birra, gritar e chutar, tudo que for querer. E aí, no final dos outros 20 minutos, são 50 minutos uma sessão, a criança interagiu, fez atividade, tudo que ela ia pegar, ela falava, pode esse daqui? Aí Mudou o comportamento. Mudou totalmente o comportamento, porque quando ela falava pode, contato Ela tinha visual, atenção. responde, reforça, parabéns, você pediu. Então ela tá ganhando um reforçador, elogio. Quem não gosta de um elogio? Então, recebeu elogio, é legal, é gostoso, eu quero sentir mais vezes isso. Eu reforço o comportamento. Eu fiz a birra, eu não ganhei nenhum olhar. Nossa, eu não quero mais isso não. Só que antes de diminuir o comportamento, a tendência é aumentar o tom da birra. Quer dizer, que vai até o extremo para depois reduzir. Vai ao extremo, quer dizer, eu tô fazendo a birra que eu faço lá em casa, não ganhei atenção, então vou chutar, vou jogar as coisas, vou me jogar no chão. E depois eu vi que nada disso teve resultado, então muda a estratégia. O adulto nunca deixa de ser criança, pelo que você tá falando. Porque isso aí dá pra você usar com adulto também. Exatamente, porque é o que a gente fala que a gente, a infância é um chão que se pisa a vida toda. A vida toda. Porque Eu tenho isso comigo. a infância, né, foram as primeiras experiências, elas que marcaram mais forte, e depois a gente vai tentando modelar aqueles comportamentos. Mas eles são o nosso chão, né, a nossa raiz, a base. Eu me percebo sendo criança o tempo todo. Quando eu tô prestando atenção. Quando eu não tô, não. Mas quando eu tô prestando atenção, eu me percebo sendo criança. O que é o ABA que você falou? ABA é análise do comportamento aplicada. É um tipo de abordagem dentro da psicologia que a gente analisa o comportamento e a aprendizagem. Quer dizer, qual tipo de comportamento, usando esse exemplo ainda da criança, que comportamento que ele teve e qual vai ser a forma que ele vai aprender um comportamento funcional, então. Porque seria muito, utilizando a palavra novamente, disfuncional, eu querer ensinar, quer dizer, aplicar a aprendizagem em 10 crianças de 10 maneiras iguais, um padrão, não existe. Né? Então, na aba, a gente entende que eu preciso entender o seu modo de comportamento, de funcionamento, suas potencialidades, suas dificuldades, e aí eu vou traçar que maneira que você vai aprender, que maneira que vai ser eficiente. Então, uma criança que está aprendendo a ler, a escola ensina de uma maneira padronizada, mas a gente sabe que as pedagogas têm todo um preparo para utilizar de diversas formas para ensinar, maneiras diferentes de ensinar a mesma coisa. Então, no ABA, a gente utiliza isso dentro do setting terapêutico. Então, eu vou ensinar conforme a criança consegue aprender. Então, tem crianças que ela aprende eu falando, verbalizando. Tem crianças que eu preciso começar apontando para ela. Então, eu falo assim, Alex, pega o café aí. Tem criança que eu falo, pega o café, ela não compreendeu, o cognitivo dela ainda não tá maduro. Ela ouviu, mas ela não compreendeu o que eu falei e ela não consegue responder em comportamento. Então eu vou falar, primeiro eu vou ter que explicar que esse é o café. Isso é pegar o café. E ensinar a criança, movimento de pinça, e aí se ela já tem isso, eu só vou ensinar ela a fazer isso. E aí depois eu falo, isso é pegar o café.
Aí depois eu falo, pega o café. O café. Aí ela vai pegar. Quando ela fez aquilo que eu esperava que ela fizesse, imediatamente eu dou um reforçador positivo, que é parabéns! Nossa, aqui ó, você vai ganhar um chocolate, olha, aqui você vai ganhar um doce, ó, você vai ganhar um brinquedo que você gosta. E aí ela focou a aprendizagem ali, ela focou a atenção ali, porque ela ganhou um parabéns, ela ganhou um reforçador. Nós somos assim. Então, essa abordagem é usada só com criança? Normalmente ela é Transfere utilizada ela pro mais adulto. com crianças atípicas. Mas é mais com crianças atípicas. Só que essa abordagem, ela existe uma transferência para se usar com adulto? É uma abordagem persuasiva, né? Venhamos, convenhamos. Sim. Tem muitas maneiras, até pejorativas, quando fala dessa abordagem, fala treino de mesinha, que é um treino mesmo. É um treino, mas não é um treino de mesinha porque ele é científico, ele é baseado na ciência. Então, eu vou pegar, vamos supor que eu quero... O que vem a ser um treino de mesinha? Treino de mesinha que as pessoas falam que é isso, eu vou treinar. Ah, tá. Eu vou colocar e falar, você pega aqui, aí eu te dou o reforçador e vai repetindo. Mas, na verdade, ele tem um embasamento científico, por quê? Eu vou entender vários pontos ali da criança, cognição, maturidade, coordenação motora, e eu vou fracionar cada pedacinho que ela precisa para aprender a fazer isso aqui. E aí eu vou ensinar cada etapa. Então, por exemplo, eu quero que a criança faça uma atividade de pintar um desenho. Mas a criança não sabe nem sentar na cadeirinha e ficar parada, porque ela não consegue ficar parada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ensinar essa criança a conseguir ficar sentada. E aí eu vou ensinar ela a sentar na cadeirinha, e aí tem uma mesinha, por isso que fala treininho de mesa, mas tem todo o embasamento, porque normalmente coloca-se a mesa, a cadeirinha. A primeira coisa que a criança tem que saber antes de fazer uma atividade na mesa é saber sentar e ficar na cadeirinha, e saber que a atividade é na mesa. Porque tem criança que ela sentou, ela não fica um segundo, ela já levanta, ela já quer subir na mesa, ela já pega as coisas. Então, aprender a sentar, e aí ela vai ficar sentada 1 minuto, porque algo vai chamar a atenção dela ali, ela vai ser reforçada. E a tendência é cada vez mais minutos. Depois que ela já consegue ter esse comportamento de sentar, esperar e ter atenção aqui, aí eu vou colocar alguma coisa aqui para ela fazer. Mas entende que se a gente for fracionar, não é simples eu falar, senta aí e faz atividade. Mas a criança não aprendeu nem sentar. Ela tem uma agitação tão grande dentro dela que ela não consegue nem controlar o psicomotor que tá agitado, a perna tá mexendo, eu tenho que levantar, eu tenho que pular. Se eu for, aí eu já imagino essa criança em casa almoçando lá, de ponta cabeça no sofá, a mãe com a colher atrás, assim. Quer dizer, o treino de sentar, por exemplo, ele serve na hora do café da manhã, na hora do almoço, da janta, que a criança aprender que ela sentou ali na cadeirinha, ela já, opa, aqui eu vou fazer alguma coisa, eu vou jantar, eu vou fazer uma atividade. Na escola hoje tem muitos questionamentos de professores, não conseguem dar aula porque o aluno não para sentado. Como que esse aluno vai aprender a prestar atenção no quadro, a ler, a compreender as letras, a junção das letras, se ele não consegue parar sentado, se ele tem uma agitação psicomotora. Então, primeiro treino dele vai ser aprender a regular essa agitação. Então, no ABA, a gente aprende esses mínimos detalhes, vamos dizer. A criança não teve o treino de mesinha, chegou na adolescência com o mesmo comportamento elétrico, vamos dizer assim. Como seria uma abordagem para ajudar esse adolescente a ser mais funcional, digamos assim? Certo. Ser mais comportado. Comportado. Então, primeiro ponto, em algum momento esse adolescente vai se sentir frustrado, não pertencente. Qual adolescente não se sente frustrado? Todos, né? A gente como adulto. E aí, ele não consegue ficar sentado, tem uma agitação, uma ansiedade, e ele tem que lidar com aquilo se ele quiser aprender a matéria. E aí ele começa a ter dificuldade na escola.
nesse momento, eu já entraria com a psicoterapia para tratar a ansiedade. Porque daí, o que era uma agitação psicomotora lá atrás, que não foi tratado, já está num ponto de ansiedade. Essa criança já não consegue mais focar a atenção, por exemplo, na escola, na aula, porque ela está ansiosa. E aí, quando ela precisa se manter parada, ela já tem uma noção de, se eu ficar aqui fazendo alguma coisa que seja engraçado, ou alguém perceber que eu tô incomodado e muito agitado, vão me zoar, vão rir de mim. E aí a ansiedade tende a aumentar e sair da régua, vamos dizer assim. Porque a ansiedade, a gente fala, parece que é um vilão, né? Mas se a gente for colocar na régua, existe uma ansiedade dentro dessa régua aceitável, vamos dizer assim. É comum, né? Comum. Então eu preciso da ansiedade para me impulsionar a fazer as coisas. Imagina se eu tiver uma ansiedade zero, eu não saio do lugar. Então eu preciso ter o equilíbrio disso. Então esse adolescente que chegou lá no ensino médio, né, que fala? No ensino médio, e ele já tá com a ansiedade já disfuncional, já tá atrapalhando ele vai ter que ir pra terapia, aprender a trabalhar tudo isso, e muitas vezes vai voltar em questões da infância, porque começou lá. Então ele precisa relembrar, refletir, repetir, para que ele consiga remodelar esses comportamentos. Michele, toda terapia, independente da idade da pessoa, volta lá na infância? Depende, né? Porque acho que a gente vai mudando de... Sabe aquele negócio do vício, por exemplo? Que fala, pra você perder um vício, você tem que arrumar outro. E eu vejo muito isso, né? De a gente, quando é criança, faz birra. Quando você é adulto, você é estressado. Você é a pessoa que grita com todo mundo. Quer dizer, eu mudei o comportamento, mas eu ainda reflito o mesmo ponto. Da infância. É o mesmo ponto. Só que eu sei que hoje, como adulta, eu não vou fazer birra na frente dos outros. Eu não vou chegar lá para resolver uma questão minha, por exemplo, numa loja, alguma coisa que eu comprei e fazer birra. Mas eu não quero assim. Eu vou gritar, vou discutir. Eu vou ser aquele adulto que... problemático do mesmo jeito, vamos dizer, né? Problemático, entre aspas. Mas eu mudei, quer dizer, eu mascarei. Então eu chego lá no consultório dizendo que eu sou estressada. Mas na verdade eu modifiquei de acordo com a idade ali. O que foi aceitável, vamos dizer, para minha idade, né? Então, aí eu começo a falar do estresse. Aí eu começo a lembrar que lá na infância eu fazia birra. Então, normalmente... a própria pessoa começa a lembrar de comportamentos semelhantes que ela tinha ou que ela teve em algumas situações. Então, o adulto que é estressado, por exemplo, ansioso, aí ele fala, nossa, e eu lembro que lá na minha adolescência eu era assim também. Eu lembro que lá na minha infância eu fazia birra, eu brigava muito com meus colegas, eu nunca aceitava a opinião dos outros, eu não aceitava dividir meus brinquedos. E aí ele vai... nossa, olha, por que será que isso veio na minha mente? Mas já tava ali. Nunca deixou. Você gosta da profissão, né? Eu gosto. Você gosta, tem amor, né? Nossa. Você fala com entusiasmo. Eu adoro. E assim, é por isso que o podcast, né, agradecendo pelo convite, muito obrigada. É um espaço até para falar um pouco, porque não é todos os lugares que todo mundo gosta desse assunto. Então, sabe quando você tá animado para falar de alguma coisa, mas nem todo mundo tá animado para ouvir, né? Às vezes fica muito raso ainda, né, para as pessoas, ou tem pessoas que nem gostam de discutir. Para que eu vou me frustrar se eu posso ser ignorante? Por que você decidiu ser psicóloga? Eu fui técnica em enfermagem por 14 anos. Sério? Sério. Nossa. Atuei, então, depois de 14 anos... Depois de 14 anos, eu decidi que... como que eu poderia crescer? Sendo enfermeira. Eu queria ser enfermeira? Não. A função é diferente. Então, eu atuava... Você era enfermeira sem querer ser enfermeira? Eu era técnica em enfermagem e gostava. Gostava. Então, né, comecei com 14 anos. Era babá. De babá, eu arrumei um emprego numa papelaria.
Tava passeando com a criança, vi um anúncio, opa, precisando de funcionário. Vou mandar uma currículo. É? Fui lá, então, né? Arrumei emprego lá nessa papelaria. Decidi prestar vestibular. Prestei vestibular para nutrição. Queria muito estudar, mas não tinha recurso financeiro nenhum. E fui e fiz 6 meses de faculdade. Fiz sem recurso, daí não pude renovar a matrícula porque eu não paguei nem um mês. Entrei, paguei só a matrícula, juntei dinheiro, paguei a matrícula e fiz. Aí depois, eu pensei que eu ia fazer os 4 anos de nutrição. Eram 4. Pensei que eu ia fazer e lá no final eu faria um financiamento e poderia pagar a faculdade. Não sabia dessa questão de renovação. Fui bloqueada lá no 6º mês, aí me frustrei pra caramba, tal. Eu falei, agora eu vou ter que parar. E o que eu vou fazer? Não posso fazer faculdade agora, tô trabalhando na área da papelaria, eu saí, porque pra faculdade eu tinha aula sábado. Aí na papelaria mesmo, conversando com os clientes, fui perguntando, você não sabe de um emprego que não trabalha no sábado e tal? Conversei com uma moça que estava precisando de uma secretária. Fui trabalhar para a moça. Aí fui. Aí fiquei lá enquanto eu fazia esses 6 meses de faculdade. De lá eu falei, poxa, eu não vou fazer faculdade, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar trabalhando de secretária o resto da vida. O que eu posso fazer agora? Deixa stand-by aí a dívida da faculdade e vou fazer um curso técnico. Fui fazer o curso técnico, que era o que eu podia pagar. Aí fiz o curso técnico, me formei e falei, agora tô satisfeita, vou ser técnica, a hora que eu arrumar um emprego, vou ganhar bem, vou ficar super satisfeita. Claro, a gente, ser humano, nunca tá satisfeito. E aí eu comecei a trabalhar, gostava muito do que fazia, era auxiliar. No primeiro ano eu fiz a prova, passei para técnica e já fui. E já entrei no setor como técnica, ganhava mais. O setor que eu entrei era o setor que ganhava mais. Então, dali, não tinha mais para onde eu crescer. Eu só ia ficar ali. Estagnou. Meu salário ia ser aquele para sempre. A não ser os ajustes anuais. E aí eu falei, eu não quero ser enfermeira, porque eu não gosto de liderar o serviço que eu fazia. Eu executava, eu cuidava do paciente. Agora, cuidar dos técnicos, que é mais, sei lá... Eu acho que é uma função que não é o que eu gosto. Não lida com as pessoas, lida com os funcionários. Não quero ser enfermeira. O que eu vou fazer da minha vida? Eu quero sair daqui, quero aumentar quero melhorar. A perspectiva, né? Aumentar a perspectiva. E aí eu gostava muito de ler sobre ciências, sobre evolução da mente, expansão da mente. E aí fui pra holística. Falei, deixa eu pesquisar. Você começou Não comecei. Não? Pesquisei só. Aí eu vi a holística que era legal, super interessante, terapia com pessoas, falar de emoções, porque era algo que eu percebia muito enquanto cuidava do físico das pessoas. Então eu via que a emoção era muito forte. E aí eu falei, tem a psicologia. A psicologia é uma ciência, a holística não. Falei, não, vou pra ciência. Vou pra ciência. E aí, lá onde eu trabalhava, eu tinha possibilidade de bolsa. Eu tinha uma bolsa de 30% do valor. Eu falei, vou me programar 1 ano, vou estudar, vou juntar dinheiro para eu poder entrar na faculdade. E aí eu mudei de horário, eu trabalhava de manhã, mudei para noite para fazer faculdade de manhã. E aí eu comecei a faculdade, e aí cada dia que eu tava lá, eu falava, Deus, obrigada, é aqui mesmo que eu quero estar. Que delícia, cada coisa que eu aprendi era mais gostoso, assim. E aí foi 5 anos, que eu não sei se eu conseguiria fazer isso de novo. Trabalhar de noite, estudar de manhã, fazer estágio à tarde, chegar em casa, era noite sim, noite não. E aí consegui concluir. Quando eu concluí no último ano, aí eu já tinha... foi tudo muito junto, assim, comprei minha casa, aí eu já fiquei grávida nesse último ano da faculdade. E aí eu falei, nossa, tanta coisa acontecendo junto e preocupada. Nossa, mas se eu tô grávida, eu vou ter minha filha no próximo ano, como que eu vou iniciar minha carreira? E aí eu vou ter que parar agora, meu Deus. E aí foi dando tudo certo, aluguei uma sala, deixava minha filha com a minha mãe, ia pra essa sala, atendia na segunda-feira que eu atendia. E aí foram chegando poucos clientes, mas assim, comecei a atender e fui gostando muito. E aí, durante 1 ano, eu fui sentindo, ainda trabalhando no hospital. Falei, agora
eu preciso arrumar um emprego dentro da minha área. Eu vou trabalhar de psicóloga. Eu vou trabalhar mais esse ano. Colocou na cabeça. Coloquei na minha cabeça. E aí eu comecei a procurar emprego. E aí, em dezembro, eu arrumei um emprego e pedi as minhas contas de 14 anos de casa. Fez certíssimo. E falei assim, enquanto eu não desocupar esse espaço para eu entrar na carreira de psicóloga, eu vou ficar o resto da vida trabalhando formada. Então não vou. E fui com a cara e com a coragem. Tem que abrir espaço para entrar coisa nova, né? Exatamente, né? A gente precisa entender que alguns ciclos finalizam, né? Todos. O que não finaliza se mantém pro resto da vida. Aí já não é ciclo. Aí não é ciclo. Mas foi essa caminhada que eu fiz. Então, assim, a psicologia, cada dia que eu leio mais, assim, eu adoro. Eu amo o que eu faço. Por que hoje em dia a gente vê tanto diagnóstico, principalmente em criança, de TDAH? Não se falava muito disso antes, né? Não. Nem se tratava. Nem se tratava, né? Tanto que eu acredito que aumentou muito porque todo mundo foi conscientizado, só que acabou vazando, vamos dizer, muita informação superficial, em mídia. Então, acabou sendo generalizado demais. Né? Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, que é o nosso ponto aqui, quase. Uma criança de 3 anos que chega no consultório com suspeita de TDAH. Transtorno de hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança ela pode ser desatenta, muito calma, ou ela pode ser muito agitada, ou ela pode ser agitada e desatenta. E aí, chega uma criança super agitada lá e tudo que você fala, olha, isso aqui é água. Ah, é água. Você quer pegar isso? Quero. Então, tem uma criança que eu atendi que ele era agitado, só que tudo que você falava, ele estava antenado. Como que essa criança, em pleno 3 anos, curiosidade, aprendendo, descobrindo o mundo, idade de se opor às regras, que ele está aprendendo, que ele tem voz no mundo também, que ele não precisa... Senta ali, fulano, 1 aninho. Senta ali, ele vai e senta assim, né? 3 anos, senta ali. Não, eu não quero! Quer dizer, eu já tenho voz no mundo. E ele é o mini adolescente que fala, né? Então, ele tá vivendo o teste ali da idade dele, até ele fazer o filtro e entender. Ah, isso daqui chamam minha atenção, isso daqui eles me elogiam. Ah, então eu tenho um filtro aí do que eu posso fazer ou não e eu vou 5 anos, 6 anos, já sei mais ou menos me portar. Já sei que eu não vou chegar fazendo birra nos lugares. Eu já sei que eu vou ouvir um pouco meu pai com a minha mãe, porque daí eu já verbalizo mais, eu compreendo mais, eu não preciso fazer birra toda hora. E aí 3 anos, é a idade de fazer birra mesmo. Coitado comum, né? Dos pais, é comum. Mas quem ganha? Quem tolera mais. O pai e a mãe conseguir tolerar a birra. Ganha quem tolera mais. Ganha quem tolera mais. E aí eu acho que isso está generalizando muito. Então, vejo uma criança fazendo... Alguém vê uma criança fazendo birra no mercado, se jogando no chão. TDAH. Autista. Aí a criança começou a ficar muito quieta, jogar muito. Autista. A criança não está aprendendo, tem déficit de atenção. Mas antes da gente falar isso, que é muito sério, um crime falar isso, porque quem pode diagnosticar é somente um médico, né? Só quem é médico pode diagnosticar. Então é um crime a gente olhar e falar que só porque tem um traço, ele tem o diagnóstico. Tá, a criança está agitada, mas vamos entender. Não tem nenhum ponto no ambiente que ele vive, com as pessoas que ele vive, na escola que ele aprende, que dificulte ou que gere esses comportamentos nele. Se falar que não tem nenhum, aí vamos falar, é só da criança, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, onde vai testar cognição, compreensão verbal, todos os tipos, né, de avaliação que tem dentro dessa avaliação neuropsicológica, e fechar tudo isso, todos os resultados, e entender se realmente é uma dificuldade da criança ou se é o ambiente.
Se eu estou numa sala super lotada, com muitos alunos, a professora não consegue dar atenção para todo mundo, e o aluno é um aluno que precisa de uma atenção a mais, ou ele precisa de alguém para fazer junto com ele, e não tem, obviamente ele vai ter dificuldade de aprendizagem. E não necessariamente ele vai ter transtorno de déficit de atenção. É diferente. É diferente. Você disse que com 3 anos de idade o pessoal fala que é um mini adolescente? Nunca ouvi falar isso. O que é um mini adolescente? Rebelde. Rebelde? Que eles falam, E nessa adolescente idade, é 3 rebelde. anos. De 2 anos pra frente, Mini adolescente. são saltos no desenvolvimento que eles têm, né? Então, esse salto de desenvolvimento você tem uma criança hoje, amanhã já é outra. Hoje tá obedecendo tudo que você fala, amanhã tô fazendo birra. Amanhã tô fazendo birra, no outro dia aprendeu a jogar as coisas no chão. Então, cada dia você tem uma criança diferente, né? Sala adolescente, muda o tempo todo, rebelde. Você tem uma menina de que idade? É menina ou menino? Menina. Ela Menina. tem 2 anos e 10 Tem 2 meses. E ela tá na idade de começar a fazer birra. Você vê que ela não tá chorando, tá fazendo birra, mas ela até é comportada, mas ela aprendeu, tá na fase da birra, assim, aí eu olho, eu acho até engraçado. Eu fico olhando, tá. Então, em casa, né, eu já ignoro esse comportamento. E aí, quando ela para, eu olho. Oi, filha, você quer alguma coisa? Eu quero. Sim, eu entendo. Quando você fala assim, eu entendo. Quando você fala chorando, eu não consigo entender o que você tá pedindo. Fala assim, né? Aí ela, quer dizer, chorei, perdi tempo. Que dica? Ó, a gente chegou no finalmente, tá? E eu queria que você desse uma dica para os pais de mini adolescentes extremamente rebeldes que estão nos ouvindo hoje. Que é a criança na fase de 3 anos que você explicou. Para os pais, né? Olhar mais para o comportamento deles, para a autorregulação deles, né? Quanto mais os pais estiverem regulados, calmos, para entender e para explicar para essa criança que aquele comportamento não é legal, mais vai contribuir para que ela consiga se regular, né? Então, ela precisa do apoio do adulto para ela se regular, para ela se sentir segura. Então, acho que é isso. O adulto, quanto mais regulado, calmo e compreensivo com a criança, mais ele vai conseguir um resultado positivo. Então dá uma dica para esse adulto se autorregular. Porque é o mais Vai difícil. fazer terapia. Vai, os pais vão fazer terapia, porque vamos entender que a criança, ela é muitas vezes o sintoma da família. Então, tudo que a gente, que é adulto, consegue segurar, guardar, que é aquela birra que a criança faz, né? Ela não segura, ela é autêntica. Ela não tá nem aí. Se ela tá se sentindo mal, ela vai fazer birra, ela vai gritar, ela vai ficar estressada. O adulto não, tende a querer dar conta de tudo. Então, principal são os pais fazerem terapia e estarem bem, porque essa criança não vai apresentar o sintoma da família, por exemplo. Maravilhoso, excelente. Michele, obrigado. Eu Pessoal, que agradeço. vocês que assistiram esse bate-papo, fica o resumo, tá? Se você tem uma criança em casa terrível, arteira, que grita e faz birra, para de fazer birra junto com ela. Normalmente, ela é o reflexo do ambiente. Muito obrigado e até a próxima.